porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Oi, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje a minha convidada é Renata Abreu, é mulher, mãe, advogada, deputada federal por São Paulo por 3 mandatos e presidente nacional do Podemos. Seja bem-vinda, Renata, ao podcast Política de Salto. Obrigada, Vanessa. É uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho de mulher e mulher na política, né? Legal. Rê, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória na política até você chegar à presidência nacional do Podemos. Bom, minha história começa bem de cedo, né? Eu vim de uma família política, né? Meu pai foi deputado federal, mas foram grandes combatentes da ditadura. Eu tive um tio preso, torturado numa ditadura militar. Sempre foram muito ativos, porque eles sempre me disseram que política é a ferramenta pelo qual se transforma o país. E se as pessoas boas não estiverem na política, os ruins estarão. Então eu cresci dentro de casa ouvindo isso, que o cidadão não pode se omitir, né? Então eu vivi os ares da democracia, a luta pela democracia desde pequena. Meu pai, antes de pensar em ir para a política, ele fundou o Centro de Tradições Nordestinas, que é uma ONG com um trabalho social de mais de 30 anos em defesa do povo do Nordeste, que migrava e migra para São Paulo em busca de melhores condições e muitas vezes sofre com preconceito. E quando ele funda a Rádio Atual, que foi a primeira emissora nordestina, e o CTN sofre um ataque dos skinheads, que picharam morte aos nordestinos, ameaçaram minha família, meu pai de morte, inclusive, e ele não abaixou a cabeça, ergueu a cabeça, continuou, conseguiu fundar a primeira delegacia de crimes raciais por causa desse episódio aqui na cidade de São Paulo. E a partir dali teve muitos pedidos para os nordestinos para ele ser o representante da população, ele sai deputado federal. Então eu vivi isso a minha infância inteira, né? E quando meu pai ficou doente, eu era mais uma jovem que também não gostava de política. Porque quem é filho de político geralmente não gosta. Mas quando ele ficou doente, eu entendi que nós precisamos dar continuidade à luta e à história de tanta gente que lutou para a gente chegar até aqui. Você pega a nossa luta mesmo enquanto mulheres. Quando você olha para a história, nós não tínhamos o direito de votar, de sermos votadas, né, de participar da política. E muitas ergueram a bandeira para que a gente pudesse estar aqui hoje. E é por essas mulheres e homens que lutaram pela democracia, pelo nosso direito de votar, que nós não podemos nos calar. Nós temos que continuar. Se tem pouca mulher na política, a culpa também é nossa. E nós precisamos dar um passo além e também escolher os caminhos de decisão do futuro dos nossos filhos, que é a política, para nós estarmos lá. Então decidi ser candidata a deputada federal e Deus e a população de São Paulo me iluminou e estou indo para o 3º mandato. 3º mandato agora. E como que chegou na presidência e como que foi a criação do Podemos? Eu inicialmente fui eleita presidente do estado de São Paulo. E aí a gente começou uma estratégia de construção de chapa, de grupo. Porque política é isso, é grupo. Então a minha área era administração e eu fui lá estudar como que se construía uma chapa. Falei, bom, isso é matemática, isso eu entendo. E criamos uma estratégia de montagem de grupo com um teto de voto. Então nós não aceitávamos ninguém acima de determinada votação para deputado estadual e federal. E essa estratégia deu certo, conseguimos eleger 2 estaduais e eu federal, e no Brasil foi eleito 4 deputados federais. E o resultado muito bom aqui deu uma envergadura para uma construção nacional. E a partir dali a gente começou a fazer uma construção de um grupo nacional, principalmente provindo de vários partidos pequenos, e criando aí com um grupo de jovens a formatação de criarmos um novo movimento político no país, que se chamaria Podemos. Naquela época era o PTN, foi o partido pelo qual fui eleito, o Partido Trabalhista Nacional, que foi o partido de Jânio Quadros e tal, mas que eu também não me identificava, porque é uma nova geração, né? E os partidos estão muito desatualizados, as suas bandeiras, e essa geração que vem nessa nova era da tecnologia não tem nenhum movimento conversando com eles, e aí nascem movimentos da sociedade civil,
vem para a rua, MBL, Acredito, Renova, né? E os partidos continuavam ali, estagnados, né? Naquela briga ideológica, direita ou esquerda, nas brigas, muitas vezes, do trabalhismo, de que foi uma bandeira lá da época de Getúlio, enfim. Então, era necessário repensar a política. E da mesma forma como eu também não me encontrava nos partidos, a gente via que muita gente não se encontrava. Então, a gente juntou um time de pessoas e criamos esse movimento chamado Podemos, que nada mais é do que um grande movimento de pessoas que compreendem que quem pode mudar o nosso país somos nós mesmos. É parar de achar um culpado para os nossos problemas. É o político, é a política, é a esposa, é o marido, nunca é nosso. Se tem político ruim, de quem é a culpa? É nossa, que votamos mal. E quando você assume o protagonismo da sua própria história, aí sim a gente pode escrever uma nova história. Então o Podemos nasce como um movimento que não tem uma ideologia estática, porque a gente não acredita que uma ideologia estática, né, na época do Muro de Berlim, vai mudar um mundo muito dinâmico, globalizado, como o que a gente vive hoje. Então, nós somos um movimento de causas, e são as causas que movem as pessoas. E essas causas são muito dinâmicas. Olha a história. Fora Dilma, fora Temer, lei da ficha limpa, as 10 medidas da corrupção. Olha como isso é dinâmico. Agora as fake news. E cada momento a sua causa. Então, um partido ele tem que ser um instrumento para criar novos líderes para o país, para dar voz aos vários segmentos da sociedade. Então, no Podemos, se você tem um projeto de lei com 20 mil assinaturas, a nossa bancada tem compromisso de protocolar na Câmara Federal. Mesmo que eu não concorde, ele tem direito de ser discutido no Congresso Nacional. Então, ele é um partido de causas, é um movimento que a gente chama, e essa ideia ganhou corpo. A gente conseguiu, na primeira janela partidária, sair de 4 para 17 deputados, nos tornarmos a segunda bancada no Senado naquele momento. Então, foi um crescimento muito rápido, né? E aqui no estado de São Paulo também, fomos o terceiro partido no estado que mais fez prefeituras de segundo turno, mas com um conceito diferenciado, principalmente buscando essa nova geração que não se sente representada com os partidos tradicionais. Nossa, contei em 2 minutos aqui uma história de mais de 3 anos de pesquisa, de estudo. Não, mas maravilhoso. E aí, né, trouxemos Álvaro Dias também para concluir, lançamos ele presidente da República, né, muito dentro da nossa linha de equilíbrio, de moderação, né, uma pessoa que tem uma história. Consolidamos o movimento Podemos e aí fui eleita presidente nacional com o apoio de todo esse time. Bacana, muito bom, parabéns. E aí eu queria saber uma curiosidade sobre você, fora a política, que só quem é íntimo, que só quem está mais próximo de você sabe e conhece. Bom, vamos lá. Eu adoro carnaval, da Bahia principalmente. Conheci meu marido lá em cima do trio do Chiclete com Banana. Sou forrozeira, adoro dançar um forró. Amo criança. Esse final de semana eu vou sequestrando as filhas dos amigos. Saiu eu com 12 crianças no carro. Amo criança. E fui campeã paulista de jiu-jitsu. Isso pouca gente sabe. Oh, que bacana. Sério? Sempre gostei muito. Agora não mais. Agora não tenho nem energia pra nada. Mas faixa preta? Não, faixa branca. Peraí. Não, faixa branca. Na verdade, já era pra ser azul, mas aí eu tardei pra ganhar mais campeonato. Bacana. Tá vendo? E às vezes as pessoas nem imaginam, né? Que você já pode ter praticado o jiu-jitsu. Então as pessoas ficam espertas aí, ó. Mata leão. Ela dá um mata-leão, não mexe com ela, não. E aí agora eu vou entrar num bate-papo aqui sobre o cenário político atual, e aí a gente entra depois um pouquinho nas eleições de 2024 e 2026. E aí eu queria saber de você, como que você vê essa polarização que a gente está vivendo hoje, de direita e esquerda, inclusive nessas eleições agora para 2024? Olha, eu acho que a polarização, ela atrapalha muito o país, porque você fica numa briga de narrativas, de retórica, muitas vezes para ganhar popularidade, para ganhar likes em Facebook, e não existe um equilíbrio necessário para comandar uma nação tão complexa como o Brasil, né? O Brasil é uma nação multirracial, multicultural, né? Você tem pontos de vista muito diferentes. Então, assim, o respeito é muito importante. Então, a polarização, ela dificulta um trabalho de avanço, porque as pessoas são oposição só por ser oposição. E independente do presidente da República, se for Lula ou se for Bolsonaro, independente de quem for, tem coisas boas e tem coisas ruins que ele vai pautar. Nosso partido, por exemplo, é um partido independente. Então, se o projeto é bom, não importa quem é o presidente, nós iremos apoiar.
Se o projeto é ruim, nós iremos criticar, como fizemos várias vezes em todos os momentos. É isso que eu acredito que deve ser a política. Então, quando você elege um majoritário, que é muito da polarização, você naturalmente já tem no Congresso, na Assembleia, nas câmaras municipais, um contraponto, que eu acho que é muito ruim, né? Quando você elege alguém de equilíbrio, naturalmente é mais fácil você ter governabilidade. É mais fácil o país avançar. Então, eu mesma fui relatora da reforma política e uma das pautas que eu defendi, conseguimos a aprovação na comissão especial, mas não consegui avançar no plenário, porque teve uma redução de pontos, não específico esse, mas vários para conseguir passar alguma coisa, é a questão do voto preferencial. Né, que é o sistema que foi implantado agora em Nova York, na Austrália, Nova Zelândia, e que ele visa combater a polarização. Então é um sistema de votação que você, ao invés de escolher um candidato, você coloca a sua ordem de preferência. Então ele evita o voto útil. Eu vou votar em fulano para o outro não ganhar, mas eu não acho que ele é o melhor. Isso é ruim para o Brasil. Né? Ele torna a campanha mais propositiva, porque a rejeição conta muito. Então, vamos supor que na eleição você tem um candidato A, B e C. E vamos supor que o C é o terceiro colocado. E A e B são justamente da polarização. Muitas vezes você fala assim, putz, eu gosto mais do C. Mas eu não vou votar nele porque eu não quero que o A ganhe. Então, eu voto no B. Né? E isso é ruim porque você não acredita que o B é o melhor. Nesse sistema, você ranqueia. Então, eu vou botar minha primeira opção, o C. Minha segunda opção, o B. E minha terceira opção, o A. Se o C não tiver a votação necessária, ele é excluído e o voto dele é transferido para o B. Então você não joga o seu voto no lixo. A vantagem disso é que ele dá muita chance para um candidato mais equilibrado ganhar a eleição. E vou te dar um exemplo, é mais ou menos como acontece na eleição de senador, quando você tem 2 votos. O que acontece? Vou dar o exemplo da última eleição. Você tinha um candidato da esquerda, que era o Eduardo Suplicy, você tinha um candidato da direita, que era o Major Olímpio, e você tinha a Mara Gabrilli no centro, né? E estava polarizado o ambiente. Quem votou no Suplicy em primeiro lugar, colocou quem como segunda opção? Não foi o Major Olímpio, foi a Mara Gabrilli. Quem votou no Major Olímpio como primeira opção, colocou quem como segunda opção? Não foi o Eduardo Suplicy, foi a Mara Gabrilli. E aí ela passa todos os 2. E fica em primeiro lugar. Então, não necessariamente ela era a mais amada dos 3, entendeu? Mas é uma eleição de menor rejeição. Então, você acaba tendo um clima mais ameno. Isso seria, sem dúvida, um salto grande para o Brasil, né? Que evitaria essas discussões de ódio que, infelizmente, se propagam. É uma luta minha em Brasília. O presidente Lira tem compromisso de abrir a comissão especial. E a gente quer poder trabalhar muito para tentar deixar essa marquinha de união aí no país. Bom, e agora a gente falar também um pouquinho da PL, da fake news, que também é outra notícia que está rodando, que também está para votação. Como que você vê essa PL? Olha, esse projeto é interessante, ele foi extremamente polemizado, as narrativas se misturaram, agora eu vou falar com total imparcialidade. Esse foi um projeto criado no governo Bolsonaro. Isso é importante ficar claro. Foi no governo Bolsonaro que nasce o PL das fake news. Inclusive colocaram o Orlando Silva como relator para justamente ter um contraponto para não parecer que era um projeto nem da direita e nem da esquerda, porque não era. E nem é para ser. O projeto das fake news é uma regulamentação das redes que é necessária e que o mundo inteiro está discutindo isso. Como eu disse, recentemente bloquearam o WhatsApp do meu filho. Ficou 3 semanas com ele bloqueado, eu não sei por quê. Eu não sei porque bloquearam meu filho. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei para quem ligar, porque não tem sede no Brasil. Ou seja, para o usuário é horrível isso. Você não tem a quem recorrer se amanhã cortam a sua rede, primeiro. Então, é importante entender o que é esse projeto. Regulamentação não é censura, é regulamentação. Quais são as regras que esse setor pode ter? Você pode ter uma autorregulamentação feita por eles mesmos, mas regulada por um conselho, por exemplo, que é o que a gente propõe. Então, eu fiquei triste de ver um projeto que é tão importante de proteção das crianças. Hoje você tem vários aplicativos que os nossos filhos estão expostos e que a gente não tem controle nenhum disso, nenhum.
Então tem muita coisa boa que pode vir numa regulamentação para proteger quem? Os usuários, os pais, as mães. É isso que tinha que estar em jogo, é isso que nós tínhamos que estar discutindo. Então, o que está por trás desse projeto? Interesse das Big Techs, né, que financeiramente poderiam perder quando você é obrigado a registrar o usuário que vai impulsionar. Então, eles perdem recurso, então eles não têm interesse na regulamentação. E do outro lado, você tem a grande imprensa que tem interesse nisso, porque aí quando tem mais dificuldade aqui, eles ganham aqui. E eles criam narrativas, PL da fake news e PL da censura, e nos vendem, porque eles dominam a imprensa, né, para que a gente entre num mundo de medo e esquece o que é prioritário, que somos nós mesmos. A gente tinha que estar debatendo aqui o que tem que estar nesse projeto para proteger o usuário, mãe e pai, ponto. Não importa se isso vai afetar a grande imprensa ou se vai afetar as Big Techs. E não é isso que está acontecendo. Infelizmente, estão manipulando as nossas mentes para que a gente crie uma onda de terror de ambos os lados e não avance num projeto que de fato deveria ser bom. Então, assim, eu sou favorável à PL das fake news, não no formato 100% que está, acho que precisa de ajustes, não pode ter censura em hipótese nenhuma, mas é necessário pensar numa regulamentação, de algum modo, como o mundo está fazendo. Bacana. E aí, também eu queria agora falar um pouquinho com você sobre a cassação do Deltan Dallagnol. Como que você vê isso? Porque eu vou dar minha opinião agora aqui como brasileira, como a democracia, que muita gente às vezes não sabe, mas é a soberania do povo, e onde está a soberania do povo é o voto. E de repente a gente vê milhares de pessoas envolvidas em escândalos de corrupção no Brasil aí, que não foram cassadas e não perderam o seu mandato, e de repente a gente vê uma pessoa que foi eleita democraticamente pelos votos, né, ser cassado. Como que você vê isso? Porque para mim é um abuso, né, essa cassação. A gente fica muito triste porque a gente sabe que não era razoável cassar o mandato de Deltan Dallagnol, né? Um homem que foi o mais votado do Paraná, 344 mil votos. Não tinha nenhum processo administrativo contra ele, nenhum aberto. É importante frisar isso. E assim, é a democracia que está em jogo, não é o deputado Deltan Dallagnol. São quase 350 mil pessoas que tiveram a sua voz calada. A pessoa não gosta do deputado Deltan, não gosta da Lava Jato, prejudicou fulano, prejudicou ciclano, na cabeça de alguns, mas calar essas pessoas é algo assim que afeta diretamente a democracia, né? Então, às vezes a gente não consegue nem processar o que está acontecendo, porque é difícil acreditar nisso, né? Mas quando você olha a história, você vê que o que está acontecendo no Brasil é muito similar ao que aconteceu na Itália. É a mesma história, contada em outro país. A Operação Mãos Limpas na Itália teve exatamente o mesmo desfecho que a Lava Jato está tendo no Brasil. É o retorno, né? Então, assim, eu acho que ele é um homem que tem uma história de muita luta no Brasil. Acho que ele resgatou a esperança de muitos brasileiros, principalmente de igualdade, uma luta que vinha também com Álvaro Dias, nosso senador, que lutou muito pelo fim do foro privilegiado. E é um momento que a gente não pode abaixar a cabeça. Podem ter tirado o mandato do Deltan Dallagnol, mas não tirou o que está no coração das pessoas. E isso vai se multiplicar, porque muitos Deltans vão nascer no Brasil. E eu acho que ele tem que continuar essa luta, e nós não podemos, de fato, desistir de sonhar com um Brasil mais justo, mais igualitário, mais honesto. Inclusive porque, no meu ponto de vista, eu acho que a Lava Jato trouxe muito mais a visão dos brasileiros para a política, porque até então o povo também não se interessava tanto por política. Até hoje, a população em geral assim, não se interessa tanto por política. Uma, porque a maioria das pessoas não entende a política, então ela acha a política uma coisa chata, não gosta nem de escutar. E aí, com todos esses processos de corrupção, as pessoas acabam desacreditando. E eu acho que a Lava Jato até deu um outro ar, que as pessoas começaram a se interessar um pouquinho mais por política, e aí isso gera um pouco assim, como que eu posso te falar, as pessoas acreditarem na política, porque elas verem pessoas que são condenadas, que estavam em casos de corrupção, livre, não serem caçadas, e de repente aqueles que eles elegeram, né, democraticamente no seu voto, ser caçado. Né? Então, mas isso é uma panela de pressão, uma hora vai explodir. É triste isso, né? Na verdade, porque
E o bom, eu acho, hoje em dia, até a gente ter a internet, ter as mídias sociais, é porque hoje em dia a gente consegue expor isso, né? Porque é bem delicado. Eu fiquei bem triste com isso, porque assim, você fica meio que desacreditado, né? As pessoas acabam desacreditando da política, né? Aquelas pessoas que realmente acham que a política pode ser a mudança e fazer a mudança, falam, não tem mudança, onde está a mudança aqui? Né? É complicado isso. Então, eu acho que é uma forma até de a gente abrir os olhos da população para a política, para prestar atenção no que acontece, no que está acontecendo, né? Essa é a questão, mas eu acho que tem uma hora que você vai caminhar para um centro, sabe? E acho que esse é o grande papel, né? Acho que esses players da política não podem ficar inertes agora. Eles têm que continuar. Um apoio, por exemplo, dele a várias lideranças no país tem um peso significativo. Então, ele pode ser um agente para levar para o Congresso mais e mais pessoas com este perfil, né? Um perfil combatente, um perfil que não abaixa a cabeça, um perfil que acredita nos seus ideais, e eu acho que ele vai fazer isso. Que bom, fico feliz. E aí eu queria também saber um pouquinho de você, o que esperar do Podemos para 2024 e 2026? O Podemos tem feito um trabalho muito grande, principalmente de fortalecimento de novos líderes. É uma coisa que eu acredito muito, sabe? A gente viu essa eleição, partidos tradicionais morrerem praticamente. Por quê? Porque eles não tiveram o cuidado de criar novos líderes para o país, né? E eu acho que isso a gente não pode deixar acontecer. Porque o que está em jogo é muito sério, é o futuro do nosso país. Nós precisamos criar, sim, pessoas boas. Isso passa pelos partidos políticos de darem oportunidade. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte de capacitação de novos líderes e de dar oportunidade a eles. E o resultado foi fantástico, né, Van? Na última eleição, como eu disse, municipal, o Podemos foi o terceiro partido no estado de São Paulo que mais fez prefeitos de segundo turno. Geralmente jovens, com muita vontade de fazer a diferença, altamente preparados, como o prefeito de Osasco, como o prefeito de Itapevi, que foi o prefeito reeleito com o maior percentual do Brasil. Ele transformou a cidade de Itapevi. O Rogério foi reeleito em primeiro turno em Osasco, queridíssimo. Agora fizemos o prefeito de Mogi das Cruzes, de São Vicente, de Taboão da Serra, ou seja, grandes prefeituras. E com esse perfil equilibrado, com esse perfil moderado, que é o que a gente acredita. Fizemos o prefeito de Blumenau, Balneário Camboriú, Vila Velha, Juazeiro do Norte. Então, a gente tem conseguido construir isso de pessoas que não tinham oportunidade, que têm, e que a gente ajuda na articulação política, que é geralmente onde eles têm mais dificuldade. Então, a gente está criando essa formatação. No quesito mulheres, a gente tem feito um trabalho muito grande. Criamos o CRM, né? Que é uma central que cuida pessoalmente, nacionalmente, das candidaturas femininas. Todas as candidatas a deputada federal do Brasil na última eleição tiveram apoio psicológico, emocional, inteligência emocional, jurídico, agência gratuita para elas. A gente custeou isso. Planejamento de campanha, foram mais de 4 horas de curso de planejamento de campanha, mentoria permanente, dada, inclusive, essa mentoria e esse trabalho emocional por mulheres. Então foi um trabalho assim fantástico, foi um projeto piloto que a gente fez e a gente manteve ele agora para as eleições municipais, né? Então assim, a gente tem trabalhado muito nisso, de fortalecer esses líderes, e acho que o Podemos ganhar um protagonismo. Nas próximas semanas a gente vai filiar mais 2 senadores da República, filiamos o senador Zequinha Marinho na última semana. Os deputados ainda não tem janela, né? Mas eu tô doida para uma janelinha também para a gente poder crescer ainda mais a bancada na Câmara. Muito bom. E aí, até entrando nesse assunto, mulheres, né? Que tem tudo a ver. Eu queria saber qual que é a importância, como que você vê, e qual que é a importância que você vê das mulheres na política e no Brasil. Olha, a mulher precisa compreender que tem problemas que são inerentes a nós mulheres, né? Não é por culpa deles, mas tem problemas ou situações que são inerentes a nós mulheres. E que se nós não estivermos presentes nos espaços de poder que decidem o nosso futuro, quem vai ser o nosso olhar lá? Por exemplo, exatamente, na discussão da cesta básica brasileira, a bancada feminina propôs a inclusão do absorvente na cesta básica. E muitos homens falam, que absurdo, isso daí é futilidade. Agora, quem é mulher sabe
tem uma filha, ou você mesma, precisa ir para uma faculdade, precisa ir para uma escola e não tem dinheiro para pagar absorvente, você não sai de casa. Ponto. É uma situação que nenhum homem vai lembrar, não por maldade. É um problema que eles não têm. É uma situação que eles não enfrentam. Só quem sabe disso é a mulher. Então tem características que só cabe a nós, né? Uma importunação sexual. Talvez um homem não se importaria se ele estivesse passando na sua frente, se desse uma piscada de olho, apertasse ele. Somos diferentes. A mulher se incomoda. Transformamos importunação sexual em crime. Projeto de minha autoria também. E apoio da bancada feminina. Então, tem situações da violência contra a mulher. A gente ainda vive numa sociedade extremamente machista. Ainda existe essa situação. E essas mulheres, muitas vezes, por dependência financeira, apanham caladas. Exatamente. Né? Muitas estão apanhando no dia de hoje. Os números são absurdos. Então, assim, se nós não criarmos políticas públicas e leis, eu fiz uma lei que foi aprovada, já virou lei, que até me emocionei na campanha, em que obriga os profissionais de saúde, quando identificarem mulheres que têm indícios de violência, eles são obrigados a registrar no prontuário médico e mandar para as autoridades policiais em 24 horas. Por quê? A mulher, quando ela sofre uma violência, ela vai no hospital, mas muitas vezes ela não vai na delegacia denunciar o agressor. Só 10% das mulheres estupradas denunciam o agressor. Hoje, então, o médico não podia fazer nada. Hoje ele é obrigado a avisar a polícia. E durante a minha campanha foi bem emocionante. Uma agente de saúde falou assim para mim: Renata, eu fui na casa de uma mulher, eu vi que ela estava apanhando. Eu registrei no prontuário, mandei para a autoridade policial. E quando a polícia foi lá investigar, na hora que a polícia chegou, ela estava sendo espancada. Ou seja, uma vida foi salva por causa desta lei. E esta lei existe porque tem mais mulheres no parlamento, né? Agora, outra lei de minha autoria. 5% hoje do Fundo Nacional de Segurança Pública é obrigado a ir para políticas de combate à violência contra a mulher, para criar casas de abrigo, para essas mulheres terem coragem de denunciar sem depender do marido, ou do esposo, ou do companheiro, o que quer que seja. Então, é importante que nós estejamos na política. Tem problemas, como eu disse, que são muito fortes somente a nós. Um outro, para finalizar: licença maternidade estendida. Você tem um filho que nasce com um problema de saúde e ele é obrigado a ficar na UTI 2-3 meses, né? Isso acontece direto. Você tirou sua licença maternidade do trabalho. Quando você consegue sair com o teu filho do hospital, depois de 3-4 meses, já acabou sua licença maternidade e você sequer conseguiu ficar com o teu filho. Fizemos, então, um projeto de lei em que, nos casos de internação do recém-nascido, a licença só começa a contar de quando você tira o teu filho do hospital. Né? E quantas mulheres vão ser beneficiadas? Exatamente. Enfim, dei vários exemplos daqui de como é importante a gente estar na política, de como é importante a gente participar e de como é importante a gente assumir o protagonismo da nossa própria história. Né? E assumir de fato esse direito lindo que nós conquistamos de poder estar presente nesses espaços. Verdade. E justamente também porque eu bato sempre nessa tecla aqui, que a gente é a maior parte do eleitorado brasileiro no Brasil e a maior parte da população brasileira no Brasil é mulheres, que hoje em dia também a maioria é provedora dos lares. Então, assim, é muito importante as mulheres se ligar e se interessar por política. E aí eu queria fazer outra pauta aqui com você, que eu sei que você também tem uma pauta voltada para a educação. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho desse projeto que você tem de pôr a política, essa pauta na educação, no ensino fundamental, seria? Ensino básico. No ensino básico, né? Me contasse um pouquinho. Esse é um projeto que, assim, é minha maior missão ali na Câmara, que é a inclusão da educação cidadã e política nas escolas. É um projeto meu desde 2015, é uma luta grande. Conseguimos agora, esse ano, aprovar a urgência do projeto no plenário por unanimidade. Porque o grande questionamento que a gente tem que fazer é que tipo de cidadão nós queremos formar. Tudo passa pela educação. Nós estamos formando jovens muitas vezes para um vestibular, quando eles conseguem superar os desafios da educação básica, mas despreparados para a vida em sociedade, que não conhecem seus direitos, seus deveres, que são obrigados a votar quando fazem 18 anos, não sabem o que faz um vereador, um deputado, um senador, não conhece a Constituição do seu país, não tem o básico de primeiros socorros. Se teu pai passar mal, você não sabe dar o primeiro atendimento.
Matemática financeira, você vai comprar em juros, em prestação, você não sabe fazer cálculo de juros, mas você está lá aprendendo um monte de coisa que ele não vai usar para nada na vida. E não estamos formando esse jovem para ser um cidadão. Conheça seus direitos, conheça seus deveres, conhece o que é um código civil, um código penal. Então, nós precisamos repensar a educação. Não é só investir na educação, que nós temos que investir. Na valorização dos professores, que é um projeto meu, que é a isenção do imposto de renda para professor. Mas, principalmente, repensarmos o que é ensinado. Né? Essa é uma luta de muitos anos minha, consegui aprovação e estou fazendo um trabalho intenso para que esse projeto seja aprovado, porque é a partir da educação que se transforma uma sociedade. É o que eu sempre falo. O pessoal fala, o Brasil tem muito político corrupto, né? E eu falo muito uma frase de Karnal que diz assim, não existe governo corrupto numa nação ética. O problema é mais embaixo e a solução passa por educação. A gente cria muitas políticas públicas ou muitas leis para contornar o problema depois que ele já existe, né? E eu acho que a prevenção é o melhor caminho. E aí ele entra justamente nisso, né? Na educação. E aí agora eu queria partir para uma parte aqui do podcast, que é uma brincadeira que eu costumo falar, que a política ela tem que ser séria, mas ela não precisa ser chata. E aí eu queria que você me falasse uma frase que te representa. Olha, a frase que a minha equipe inteira e todo mundo usa para me descrever, que falam que é a minha cara e o marido também, ela não para. Bom, né? Ainda bem. Eu falo que hoje conhecendo um pouquinho da saúde, eu tenho, como é que chama? TDAH, altivo, sou hiperativa mesmo e tá tudo bem. Ainda bem, sorte é nossa. E aí, pra gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse as considerações finais para quem está nos assistindo, divulgasse suas redes sociais. Bom, Renata Abreu, oficial. Te parabenizava por todo o seu trabalho, Obrigada. Por levar um pouquinho essa discussão política de salto, né? Ou seja, a política também é um espaço nosso, tem que ser nosso. Afinal, a mulher é a grande cuidadora da sociedade, né? Quem cuida dos filhos geralmente são as mulheres, não adianta. Uhum. Quem cuida dos idosos, dos enfermos, é o nosso dom de cuidar. E a política é um instrumento pelo qual se cuida de uma sociedade. Então tem tudo a ver com o que nós somos como essência. Ter mais mulheres na política engrandece a política, né? E nós precisamos, de fato, ocupar esse espaço. Então, parabenizo você pela iniciativa de criar esse podcast, né? Para levar a nossa voz para mais mulheres, porque muitas falam assim, nunca pensei em ser candidata, então pense. Vai começar agora a eleição municipal, precisa de vereadoras, precisa de mais mulheres na Câmara Municipal. Saia candidata, pense em dar esse passo além. Aí muitas eu ouço assim, mas Renata, eu tenho 3 filhos. Eu também tenho 3 filhos. Né? E quando a gente quer uma coisa, a gente sempre dá um jeito. Exatamente. A gente sempre dá um jeito. Leva os filhos, eu carrego no colo, um de um lado, outro do outro, vamos. Mas é importante que a gente busque esse espaço. Então, te parabenizo, conte sempre comigo. E para as pessoas também darem ideias, né, Van? Exatamente. Então, se você tem um problema, se você tem uma condição, traga para a política. Porque, de repente, a gente possa escrever leis que vão... Essas leis que eu falei aqui partiram de mulheres que viveram. De uma que teve um filho internado e que acabou a licença maternidade. De outra que sofreu a violência. Então, nas nossas dificuldades, tem a política também de direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, que tem aumentado significativamente. Então, cada um com a sua dor, traga pra gente ideias e soluções pra gente pensarmos juntos soluções para o nosso país. Parabéns. Obrigada, bacana. E aí, para finalizar, então se você gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos aqui do canal. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive na política.